Olá, eu resolvi fazer esse vídeo, é uma coisa meio aleatória mesmo. Eu tava pensando aqui uma passagem da Bíblia, na verdade, acontecimentos, coisas do dia a dia, e acabou que eu cheguei em casa, conversei com meu marido e ele me lembrou de uma palavra e eu senti vontade de registrar isso, né, para poder compartilhar. Eu sou cristã e o meu manual de conduta já há mais de 6 anos é a Bíblia, tá? Meu manual de vida. É daqui que eu tiro todos os ensinamentos e aqui tem ensinamento para tudo que vocês imaginam, tá? Então, assim, eu primeiro vou falar, né, do que se trata o assunto e depois eu vou ler um pedaço, né, um trecho ali do Evangelho para vocês, para poder confirmar. É porque assim, ó, gente, pelo que eu sei, eu não sou teóloga nem nada, né? Eu tô estudando ainda a Bíblia, eu ainda tô lendo e a gente tem que estudar a vida inteira, porque é um livro maravilhoso, né? E tem muita coisa pra gente aprender. Eu conheço pessoas que leram muitas e muitas vezes e ainda continuam lendo. E é um livro completo, né? Você encontra crônicas, você encontra... Sempre falo, né, que tem salmos, cânticos, tem ação, tem guerra, tem tudo ali, entendeu? É super, né? São vários livros, não só. Mas não é isso que eu ia falar. É porque, na verdade, eu tô falando isso para os próprios crentes, digamos assim. Porque quando eu fui para Jesus, quando eu me entreguei, né? Quando ele me acolheu, quando ele me trouxe, foi maravilhoso, né? E realmente eu nasci de novo, eu me considero um outro ser humano, eu sou outra pessoa, eu me sinto assim, né? E o Senhor perdoa meus pecados, né? Graças a Deus, aquele vazio, aquela falta, aquele vazio, né? Que eu tinha foi preenchido pela presença do Espírito Santo. Então hoje eu me sinto cheia, eu não tenho mais nenhum vazio, eu tenho tristeza. Crente tem depressão, crente passa por problema normal, né? O mundo, né? Tereis tribulações, né? Jesus já falava isso. Mas ele venceu o mundo, ele fala, né, pra gente fazer a mesma coisa, pra gente vencer ali no dia a dia. E é o que a gente tem feito, é o que eu tenho feito. Mas, o que acontece? Infelizmente, depois de um tempo já né, andando com Jesus e tudo, eu comecei a perceber que um dos maiores problemas, né, está realmente dentro das igrejas, né? Porque, na verdade, o problema está onde tem ser humano, certo? E igreja, né, normalmente eu vejo muito pastor falando isso, que igreja é um hospital, é lugar de gente doente, por isso que a gente encontra tanto problema, a gente, né, encontra normal isso aí, né? Tem gente ruim fora da igreja e dentro da igreja. Mas algumas coisas realmente me deixam muito triste. Eu não sou melhor que ninguém, pelo contrário, depois de que eu me converti, a cada dia eu olho para mim mesma e fico muito alegre, né, de Deus, das misericórdias de Deus, né, se renovarem a cada dia, porque eu consigo enxergar, né, o meu pecado, eu consigo enxergar o que realmente eu sou, né. Na Bíblia fala que a gente é trapo de imundícia, né, que a gente só é algo porque é por meio de Jesus. Então, eu tenho noção né, do que eu sou, do quão pequena eu sou, quão pecadora eu sou, e de quanto eu sou totalmente dependente, né, da graça de Deus, para não ser fulminada, né, eu tenho noção da graça, do favor imerecido de Cristo na minha vida, né, que sem isso eu não sou nada. Mas quando eu vejo Jesus, né, quando eu olho para Jesus, e cristãos são pessoas imitadoras, né, cristãos são imitadores de Cristo, esse é o fundamento. Então,
Quando eu vejo um cristão fazendo algumas coisas, eu fico triste, porque, principalmente dentro da igreja, né? Porque os irmãos entre si, né, já se fala irmãos, deveriam ter amizade, deveriam ter companheirismo, deveriam, né, se ajudar, não aquela ajuda superficial, mas o andar um com o outro, chorar um com o outro, realmente, né, proximidade. Eu sei que agora em época de pandemia tá complicado, mas isso não tem nada a ver com pandemia, isso vem muito antes, tá? Então, eu percebo assim, que esses cristãos não olham para Jesus, né? Na verdade, a época de Jesus tá praticamente igual hoje, é a mesma coisa, né? Quando eu olho para a Bíblia, eu leio, eu vejo assim que Jesus, né, ele veio na época dele, foi até o que o meu marido falou para mim, ele falou assim, Jesus não criticou o governo, não, ele foi lá, falou, dai a César o que é de César, né? Pagou lá o imposto e tal, não criticou o governo, não falou de gay, disso ou daquilo, não criticou nada, outras coisas, entendeu? A única coisa que ele falou, a única coisa que ele fez foi acolher todos que passavam por ele, prostituta, crédulos, pessoas ímpias, né? Assassinos, enfim, né? Pessoal que estava à margem da sociedade, ele acolheu com amor, né? E ele falava, vai, não peque mais, né? Fez muitas curas, não vi ele criticar nada nem ninguém. Agora eu vi ele criticar, inclusive eu vi ele se irar com pessoas, com os fariseus, com os religiosos da época, né? Aquelas pessoas pelas quais deveriam estar levando a população aí para um lado bom, né, da religião, acolhendo, e não estavam fazendo isso, pelo contrário, né? Os hipócritas, aqueles que dentro das sinagogas ou nas esquinas das sinagogas eles oravam alto, eles cantavam alto, eles para mostrar a sua religiosidade. E, na verdade, eles tinham uma vida totalmente devassa, às vezes, ou muitas vezes eles estavam em apostasia, ou eles não acreditavam realmente no que eles estavam fazendo, eles tinham outros interesses, né? O coração deles não estava naquilo ali. Esses eu vi Jesus criticar. Esses eu vi ele falar raça de víboras. Esse eu vi ele falar. Então, eu tô vendo muito cristão hoje em dia fazendo esse papel ainda dentro das igrejas, né? A pessoa não cumprimenta o irmão, a pessoa, digamos assim, a pessoa olha para o pecado do irmão, o irmão caiu, o irmão fez isso, fez aquilo, né? E a pessoa se coloca como juiz. Nós não somos juízes, né? A justiça é de Deus, não é nossa. Então, Deus perdoa ou não perdoa aquela pessoa, isso aí é ele com o Senhor, né? Ele com Jesus lá. Todos seremos julgados. Mas eu vejo a fofoca, a maledicência. Eu vejo um crente fritando o outro. E eu fico muito triste com isso. Isso dói no meu coração, de verdade. Até porque tem uma passagem aqui em João 10. João 10, deixa eu ver aqui onde que ele fala, que é a parte que ele tá falando do bom pastor, né? Um pouco antes, o Senhor tá falando aqui de cegueira espiritual, né? Inclusive tem aqui fariseus, né? Conversando com ele e tal. E ele começa a falar por parábolas, né? Para ver se eles entendem aqui. Depois tem a parte do bom pastor. E aí ele fala
né? Jesus lhe propôs essa parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Portanto, tornou Jesus a dizer, ele falou outra coisa. Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Todos os que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Eu sou a porta, todo aquele que entrar por mim será salvo. Entrará, sairá e achará pastagens. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O mercenário, a quem não pertence as ovelhas, não é o pastor, de modo que quando vê vir o lobo, deixa as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e dispersa as ovelhas. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, eu conheço as minhas ovelhas me conhecem. Enfim, aí vai. Essa parte aqui, muita gente pega essa parte aqui do ladrão vem para matar, para roubar, matar e destruir, e eles atribuem ao inimigo. Só que aqui o Senhor não está falando de Satanás, não está falando do inimigo. Ele está falando justamente dos hipócritas, ele está falando dos fariseus, dos falsos religiosos, principalmente desses pastores, né? Os fariseus da época, os falsos religiosos, são esses pastores, essas pessoas, né? O falso pastor, o mercenário, aquele que vem com outras intenções, na verdade, com engodo, né? E eu vejo, assim, muitos cristãos com essa panca de espiritualidade, né? Com crentez fluente, como fala a Helena Tanuri, como ela mesma fala até do testemunho dela, né? O crentez está fluente, né? Misericórdia. A pessoa fala muito bem, a pessoa vai na igreja, a pessoa canta louvores, né? Lindamente. A pessoa tem aquela imagem impecável, né? De santo. A pessoa faz doações, a pessoa ajuda, né? Faz a filantropia lá. Mas ela não cumprimenta o irmão na rua. Ela faz de conta que não vê. E quando ela tem oportunidade, ela usa esse músculo aqui, ó, pra falar maledicências, pra fritar o irmão, tá? E como se o irmão precisasse do perdão dela para poder viver, né? Então é isso que eu queria falar para vocês. Eu acho isso muito triste, eu vejo isso demais, gente, demais mesmo, tá? E sinceramente, a gente tem que orar por essas pessoas, como eu falei, todos, né? Basta estar de pé para cair. Todos nós somos dependentes de Cristo, todos nós temos defeitos, tá? E a partir do momento em que você se coloca numa posição em que você acha que você é melhor que alguém só porque o pecado daquela pessoa está revelado a você, né? Só porque você sabe, você já está julgando e você já está fazendo o papel de hipócrita, você está fazendo o papel de falso religioso, e isso é muito ruim, porque isso aí dá um mau testemunho danado pro ímpio. Infelizmente, eu tenho visto muitos ímpios fazendo um papel lindo. Ímpios, quem sabe quem é ímpio? Quem sabe, né? A gente só vai saber mesmo lá no fim, na hora lá que for separar o joio do trigo. E aí? Quem que é? Quem que é o ímpio? Né? Quem que é o verdadeiro cristão? Pois é, a gente não sabe. Por isso que a gente tem que tratar todo mundo com amor. Tem que fazer que nem Jesus faz, que nem ele fez. Ele tratou todo mundo bem, gente. Ele acolheu, né? Ele não apedrejou. Não. Ele não apontou. Ele não fez nada disso. Ele acolheu e ele amou. Foi isso que ele fez. E é esse papel que a gente deve fazer, tá bom? Então é isso aí que eu queria falar pra vocês. Fiquem com Deus e até mais, tá? Tchau, tchau.